Ok, bom dia, bom dia. E 2.5, bom dia. Estão animados, né? Que bom. Ok, antes de mais nada, sejam bem-vindos todos que... Eu sei que tem muita gente tem algumas pessoas que não foram no acampamento, mas, né, whatever. Com certeza vocês tiveram seus motivos, tal, vocês tiveram alguns foram viajar, descansaram, mas o importante é que está todo mundo aqui, certo? Então, é assim, ó, para que a gente não fique, para que algumas pessoas não fiquem só falando, acampamento foi mó bom, acampamento foi não sei o quê, acampamento foi não sei o quê. Que, está em crise mesmo, hein, mano? Obrigado, Félix. Para que as pessoas não fiquem falando, acampamento foi bom, e as pessoas que não foram fiquem do lado só, eu não fui, mas para de falar de acampamento. Então, a gente vai compartilhar um pouco do que foi o acampamento aqui hoje, né? Então, a palavra de hoje, eu vou fazer um resumo dos 3 dias que nós vimos no acampamento. So today, I know some of you guys didn't have time or you have another business, so you did attend the camp, the retreat. But sometimes when you attend a retreat and you come back, people just start to talk about the camp and the things that happened there and the funny moments and things. And sometimes you feel that that didn't go, you just feel like, oh, okay, I didn't go, so yeah, fun. So to not create this kind of atmosphere here, we want to share a little bit with you that didn't go to camp. We want to share with you things that we saw there, things that we felt, and things, sometimes funny moments that we had there, right? So, especially the preach, I'll take like a sum. I'll just take a summary of what happened there, and you'll just share, okay? Então, open your Bible, in the book of Habakkuk. Abre sua Bíblia no livro de Abacuque. Abacuque fica entre Naum e Zacarias. Abacuque. Livro de Abacuque. A gente não vai ler o livro inteiro, porque é enorme. Na verdade é pequeno, mas a gente não vai ler tudo, porque não tem muito tempo. Mas eu vou falando alguns versículos, que foram alguns versículos assim, mais chaves, né, que nós vamos no acampamento, ok? So open your Bible in the book of Habakkuk. We will not read the whole book. It's a small one, but we won't do that. But I will just share some key verses, okay, with you guys. Right? Abacuque. Então, os 2.5, sejam bem-vindos, né? Agora são oficialmente o time de Deus. Você que não foi no acampamento, 2.5 que não foi no acampamento, não se preocupe. A gente pode fazer um boas-vindas para vocês. Quê? Não, só para quem não foi, pô. Então, para quem não foi, vamos fazer assim, para quem não foi, os próprios 2.5 fazem boas-vindas para os seus amigos que não foram. Tá bom? Então, é isso aí. Ok, vamos lá. Então, nesse acampamento, o tema desse acampamento, nós falamos sobre fidelidade. Right? So, the main theme for this retreat was faithfulness. We talk a lot about faithfulness. Right? Então, a gente vê que Abacuque é um livro e foi um profeta que viveu num momento de crise. Né? Estava difícil. Politicamente, economicamente, emocionalmente, tudo estava difícil. So the prophet, Habakkuk, the prophet was living in a period of crisis, a really deep crisis, politically, economically, and also spiritually. It was a big and deep crisis. So actually he started his book complaining to God. Então, na verdade, Abacuque, ele começa o livro dele reclamando de Deus. Né? Ele começa a reclamar, Deus, como é que o Senhor pode deixar o seu povo que fala que é justo, mas os caras não vivem como justos? So the first complaint Habakkuk was doing to God was, Father, your people, they should to live as just. They should live like people of God, but they're not living like that. So what are you going to do about it? Esse foi o primeiro
primeira reclamação de Abacuque: Deus, o seu povo que é povo de Deus, os caras não vivem como um povo de Deus. O que o Senhor vai fazer a respeito? Por que o Senhor não vem e destrói os caras logo? E dá uma lição neles. E aí o primeiro versículo, na primeira noite, so the first day of our camp, the first night actually, of our retreat, we talk about unfaithfulness, actually. Então vamos ler o versículo. Versículo 4. Habakkuk chapter 1, verses 4. And he said, por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Então, o que Abacuque está falando aqui, está falando: Deus, o Senhor sabe por que no mundo a sua justiça não prevalece, não é forte? Porque aqueles que deveriam viver como justos, não vivem. É por isso que esse mundo é essa porcaria aqui. So the first thing that Habakkuk complains about God was, you know, Father, your people, they should be faithful. They're totally unfaithful. And the way they're living just pervert all the justice. They pervert the law. That's why your law, your justice not prevail. Because your people, they're not living like your people. Então, a primeira noite nós vimos que a gente tem que ser fiel a Deus, certo? We have to be faithful to God, but every time that we don't live as a faithful one, we pervert the justice of God. Então a primeira coisa que a gente aprendeu foi que, na verdade, o que é infidelidade? Antes da gente falar sobre fidelidade, o que é infidelidade? Infidelidade é quando nós, que deveríamos viver como fiéis, nós não vivemos. So probably an unfaithful person is a person that they should live as a faithful, but they didn't. They did not live a one. E aí, na primeira noite, we just have a time to reflect about our attitude. Because most of the time, maioria do tempo, when we ask forgive to Father, when we ask forgive to God, we just ask forgive for things that we did. Muitas vezes, quando a gente vai diante de Deus e pede perdão a Deus, a gente sempre pede perdão daquilo que a gente já fez. Ah, Deus, eu roubei. Ah, Deus, eu colei na prova. Ah, Deus, eu xinguei meu amigo. Ah, Deus, eu xinguei minha irmã, minha amiga. Ah, Deus, chutei meu gato, sei lá. Ah, Deus, xinguei meus pais. Ah, Deus, eu fiz isso. Ah, Deus, eu fiz aquilo. Mas a ideia de infidelidade, normalmente, nós somos infiéis a partir do momento que nós deixamos de fazer aquilo que deveríamos. So actually, unfaithfulness is something that you should do something good, but you didn't. More than just do something really bad or something really some sin. Unfaithfulness is more than something that you should do, but you didn't. Então, infidelidade, ele dá mais uma ideia de que, não dá a ideia de que você fez alguma coisa errada, mas dá a ideia de que você deveria ter feito alguma coisa boa e você não fez. So the first night, a primeira noite, a primeira coisa que nós fizemos no nosso momento de oração foi pedir perdão a Deus. So the first night, the first thing that we did was to ask forgive. But not ask forgive for sins that we already did, but things that we should do, what we didn't. Então na primeira noite nós pedimos perdão a Deus das coisas que nós deveríamos ter feito como cristãos e nós não fizemos. Essa foi a primeira noite. Ah, Deus, eu fiz aquilo. Não. Deus, eu deveria ter feito aquilo, mas eu não fiz. Father, I should love my brother, my sister, but I didn't. Eu deveria ter amado mais meus amigos, minha amiga, minha família, mas eu não fiz. I should not say that word at that time to that person. Senhor, eu não deveria ter falado aquilo.
Ou, Senhor, eu deveria ter falado aquilo, mas eu não falei. So that was the first night, right? The first day. Então, a primeira coisa que a gente viu foi que infidelidade é alguma coisa que quando a gente deixa de fazer alguma coisa que deveria ter feito, e a gente não fez. E assim vai, e assim por diante. E aí, de manhã, o que a gente fez de manhã? Nós ouvimos testemunho. A gente ouviu o testemunho de 3 professores, né? Foi de quem mesmo? Foi da Patty, da Ellen. Tinha um homem, quem que era o homem? Quem? Da Yusa, é verdade. A gente ouviu o testemunho do Yusa, Sonsenim, da Patty, Sonsenim, e da Ellen, Sonsenim. Alguém te chama de Oni? Patrícia, alguém te chama de Oni? Ô Yusa, alguém te chama de Hong, opa? Você chama, né? Você chama ele de opa, não é? Folgado. Pede perdão agora, de joelho. O que é? Só um zenim, tá? É só um zenim. Nada de opa, oni. Priscila, você entendeu, né? Nada de almar. Você tem que chamar diretora tia Renata. Você tem que chamar ela assim, entendeu? Principalmente na frente das 9:09. Nada de almar! Diretora tia Renata, a senhora poderia falar com o meu pai por telefone? Tem que ser assim, entendeu? Entendeu, né? Ok. E aí nós ouvimos o testemunho e nós tivemos a primeira aula. E a primeira e a segunda aula, nós vimos exatamente sobre a primeira queixa e a primeira resposta de Abacuque, certo? Aí nós tivemos a gincana, no Kidon War. Foi da hora, né? Vocês gostaram, né? Foi muito louco, foi muito da hora. A gente teve o Kidon War, eram 4 postos. O posto de descanso foi o melhor, né? Era para descansar, mas os caras vão até o Kidogur. Era para descansar, mas os caras vão até o Kidogur e tal. Okay, so that was our program at the second day. We just heard some testimonies from our new teachers. And after that, we did we call it a Kidon War. Was things that we had to do as a group, and we compete each other, right? So one of the spot was like, we have a lake in Kidon. We have a lake in the Kidon, and you know what? You know what, guys? I will tell you the truth. I will tell you the truth. This lake, even I didn't swim in this lake in my entire life here in Yonap. Desde que eu sou de Yonap, eu nunca nadei naquela porcaria. Mas eu lembro que os 97 foram os primeiros. Paulinho e Rodriguinho Brock foram os primeiros na história do Yonap a nadar naquele lago. Né? E depois, vocês, time de Deus, you guys was the second ones that swam in that lake. So please, você que nadou, vá em casa, toma um vermífugo, right? Sabe o que é vermífugo? Fala para a mamãe, me preciso de um vermífugo, ok? É para matar verme na sua barriga. Porque se você entrou no lago, você bebeu daquela água, ou a água entrou no seu ouvido, ou você... Aí, você pode ter um monte de bicho na sua barriga. Então, vai para casa e toma um vermífugo, ok? And after that, we have the second night. Na segunda noite, nós vamos ler um versículo-chave, que é o versículo que é o key verse of the whole book of Habakkuk. It's chapter 2, verse 4. Esse versículo é o versículo-chave do livro inteiro de Abacuque. So this is the key verse of the whole book of Habakkuk. This is the key verse. And we're going to read. Chapter 2, verses 4. He said, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. So, Habakkuk was complaining to God, you know what, Father, your people, they should live as just, as lovely and merciful people, but they are not. They are not.
So please, Father, do something. E Deus responde, Abacuque. E Deus fala assim, okay, Habakkuk, I just heard your prayer, and I will listen to your prayer. You know what, Habakkuk? I will send the worst people of this world, the worst enemy that Israel faced before. Eu vou mandar para vocês o pior de todos os povos. Quem quer? Seus babaquinhas. Babilônia. Os babilônios eram terríveis. Vocês se lembram? Lembra como eu falei, como é que eles invadiam a cidade? Como é que eles faziam? Fala aí, 2.5. Quer? Fala de novo? Fala devagar, Tchani. Pegavam terra com a mão, jogando um no outro. Pegava terra e jogava onde? Que morro, moleque! No muro. Uma rampa. Exatamente. So the Babylon, there was this strategy to rampage a city was terrible. Was terrible because if they have the wall, they start just to put some. Como é que fala terra? Burp? Earth? Terra. So they just start to dig and just put sand in the wall. E aí eles invadiam. Ou seja, as pessoas que ficavam lá dentro da cidade, the people there in the town, they just die starving. Actually, they start to eat each other. If you read the book of Lamentation of Jeremiah was living in this time when the Babylon they start to invade, and Jeremiah he starts to describe what's going on in the city, in the town. And if you see the Lamentation, you will see Jeremiah saying, "Father, can you look upon us, because the mothers, they start to cai by bo, just to." What the heck? Are you okay? Okay. Então, Jeremias he start to describe what's happening in the town, in the city's town. He just described that, Father, the mothers start to choose whose son we're going to eat today. That was really terrible. That was really terrible. So that people, God just raised that worst people to invade Israel. Judah, actually. To invade Judah. So that was the thing. Então, e aí, Habakkuk, he complained again. And he said, Father, you are holy. You're God Almighty. You are holy. But how can you stand before so low people? How can you stand before so evil people? E qual foi a resposta de Deus? Shh. Silence. E aí Abacuque, depois da segunda reclamação de Deus, falou, Deus, como é que o Senhor, que é santo, vai mandar um povo que é pior que esses caras? Como é que o Senhor pode fazer uma coisa dessas? Como é que o Senhor pode fazer uma coisa dessas? E aí Deus fica em silêncio. Não responde a Abacuque. And probably Habakkuk saw the Babylons coming. The Babylonians coming. And doing things that we already know. E só depois que Habacuque, só depois que Deus fica em silêncio
E Abacuque, ele fala, Deus, quer saber? I will sit in the wall right now. I will just sit in the wall and wait for your answer. E fala, agora eu vou sentar, vou esperar a sua resposta. E aí vem a resposta de Deus. E a primeira coisa que Deus fala é, Abacuque, escreve aí numa tábua o que eu vou falar, porque o que eu vou falar vai acontecer. So the first thing that God said to Habakkuk was, you know what, Habakkuk, just write down everything that they tell you right now. Because certainly this kind of things gonna happen. What I said gonna happen. E aí ele escreve. E a primeira coisa que Deus fala é justamente o versículo 4. So the first thing of God answers is the verses 4. Chapter 2, verses 4. Que o justo viverá pela sua fidelidade. Então a primeira coisa que Abacuque aprendeu foi, cara, the first thing that Habakkuk learned was, Habakkuk, even though I'm silenced, you have to be faithful. A primeira coisa que Abacuque aprendeu foi, Abacuque, mesmo que você não me sinta, mesmo que eu esteja em silêncio, o justo vai viver pela sua fidelidade. So the just, he's gonna live by his faithfulness. Even though I'm silenced. Even though the circumstance around you, it's the worst scenery, you have to be faithful. Então, na segunda noite, nós vimos que fidelidade não é alguma coisa baseada no seu sentimento, não é alguma coisa baseada nas circunstâncias ao seu redor, não é baseada em pessoas. Mas a nossa fidelidade é somente para quem? Para Deus. So the second night, we share that your faithfulness is not based in feelings. It doesn't matter how you feel. It doesn't matter how you feel. If you feel bad, happy, if you feel angry, if you feel kind. It doesn't matter. Your faithfulness is just to God. Not to your feelings. Fidelidade, então, é para Deus, e não fidelidade não é alguma coisa que você, you know what, today I feel so good, all right, today my worship will be really wonderful. Well, it doesn't matter if you feel good or not. Your faithfulness is just to God. You have to be here and worship Him. Nossa fidelidade não é baseada em circunstâncias. You know what? Tomorrow I have a test, so I need to study today. So, you know what? I will skip church today. Oh, freaking idiot. What kind of faithfulness is that? Que tipo de fidelidade é essa que é baseada em circunstâncias? Quer saber? Amanhã tem prova do Band e tal. Amanhã eu tenho SAT, amanhã eu tenho prova de não sei o quê. Puxa, acho que vou faltar na igreja. Porcaria de fidelidade é essa? Lixo. Rubbish. 우리 모르는 학생들도 오늘 힘든데 파zen다 가지 말자. Rubbish, your faithfulness. E aí foi isso que nós vimos na segunda noite. Certo? Que a nossa fidelidade não é baseada em sentimentos, circunstâncias ou pessoas. Minha fidelidade é baseada somente em Deus e acabou. Só em Deus e acabou, cara. Even though the war is ending, your faithfulness is just to God. Mesmo que o Brasil entre em guerra contra o Paraguai, nossa fidelidade é para Deus, pô. Acabou. Essa foi a segunda noite, right? That was the second night. Aí de manhã nós acordamos, tal, não sei o quê, né?
a oração matinal, café da manhã, e a gente ouviu o testemunho de mais 3 pessoas. 2. 3. Exato! Esse moleque é esperto. Qual o seu nome, Augusto? Ah, Pedro. Você é Pedro? É, Augusto aqui. Tudo bem, você tá bravo, mano? Tudo bem, mano. As pessoas erram. Você nunca errou na sua vida? Então, cara. Ok, então, Augusto, Pedro. Então, tá certinho. Exatamente, ué. Exatamente. 3 pessoas, só que um era casal. Isso significa que é? 1. Isso. Mas quem é o outro mesmo? Ah, é! Desculpa, você está brava? Você está brava? Por que você está brava? Era o TK Zonzeninho, né? Lembra que o TK Zonzeninho, ele entrou na Google e tal, né? Comia vários sucrilhos e tal, lembra? A gente ouviu o testemunho dele e de um casal, né? O Edwin e a Carol Zonzeninho. Vocês conhecem Edwin e Carol Zonzeninho? Não, você que foi, sim, mas quem não foi? Não, né? Levanta a mão, Edwin Zonzeninho, cadê? Levanta do seu lugar e mostra a cara para eles. Esse é o professor mais bravo do time de Deus. Senta aí, moleque. Esse Zonzenim, ele é o mais bravo. Carol Zonzenim, levanta Carol Zonzenim. Please, can you stand up, Carol Zonzenim? They are a couple. They are a really nice couple. And they share the story of their love. They share how they met. They share how they kiss. They share everything with us. Então você perdeu, seu palhaço. Depois, se você quiser, você ouve a história deles e tal. Aí nós ouvimos o testemunho deles e tal. E aí nós tivemos feira de ministérios, lembra? Mas nós tivemos antes a audition. Né? Nós tivemos audition, lembra da Vicky? Vocês viram que ela até tocou hoje. E o do Jung, que até tocou lá hoje. Né? Então, quando vocês... Um dia, quando vocês... Antes de louvar, fica olhando para a cara do Jung. Fica olhando para a cara do Jung. Você vai ver o que é fidelidade. É a mesma cara do começo ao fim. It's the same expression. To the start to the end. To the beginning to the end. So Jung, he has audition of drums, audition. And he passed. And now he's part of our worship team. But his face in the worship is a perfect description of faithfulness. His expression never changed. The beginning to the end. Cadê o Jung, mano? Olha a cara dele, tá vendo? Agora ele ri, né? Mas a cara dele ali, ele tá tão focado que... Aí quando tem que tocar mais forte, ele... Quando tem que tocar mais devagar. Mas quando ele realmente está fritando no louvor, ele só levanta uma sobrancelha. Aí você vai ver que... Quando você vê ele, if you see Jung there, he's the perfect expression of faithfulness. E olha só, the concept of faithfulness is really to be the same till the end. Esse é o conceito de fidelidade, certo? Tanto é que... E aí a gente fez a feira de ministérios, nós tivemos vários ministérios. We have a ministry... Feira? Não, vocês não têm alguma coisa parecida? Workshop, okay, we can say. We have some workshop from all our ministries in Time de Deus. So, for example, we have Caris. Caris, it's a group of dance. We have Darkness. Alguém vai entrar no Darkness? Levanta a mão. Quem vai entrar no Darkness? 2, 3, 4, 5. Uou! Deixa eu falar uma coisa. Se você começar a dançar no Darkness,
tem um grande perigo de você não crescer mais. Não é não? O Dajô falou isso. O Dajô falou que quando ele começou a dançar no Darkness, ele parou de crescer. Mas o coração dele cresce até hoje. Tá? Quê? Caris. Alguém vai entrar no Caris? Tá. E aí, por diante, nós tivemos vários ministérios. E aí, na última noite, é o versículo final. Ai, meu Deus do céu. Vamos ler. Chapter 3. Chapter 3. Ou 9:9. Para de rir. Chapter 3. Let's read from verse 16. Versículo 16. Chapter 3, verse 16. Capítulo 3, versículo 16. Está escrito assim: ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei, no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. O que Abacuque, capítulo 3 de Abacuque, actually the chapter 3 of Habakkuk is a song. Is a psalm, is a song that he wrote after he heard the second answer of God. Depois que Abacuque senta no muro e espera, depois que Abacuque experimentou o silêncio de Deus, ele senta no muro, ele espera Deus dar a resposta. E a resposta de Deus foi: e o justo viverá pela sua fidelidade. Mas Abacuque, don't worry, because I'm sending the Babylonians to teach you guys a lesson. But you know what, Habakkuk, do not worry, because the Babylonians, I will just crush them. I will revenge what they did with you guys. Então, olha só, o que Deus estava querendo dizer? Ele falou: Abacuque, mesmo que venha crise na vida de vocês, mesmo que a vida de vocês se estrague e os babilônios destruam tudo, eu vou dar uma saída. E a saída é: e o justo viverá pela sua fidelidade. Mas Abacuque, não se preocupe, porque esses babilônios que vieram destruir vocês, eu me vingarei deles, eu acabarei com eles. So the second answer of God was, you know what, Habakkuk, even though you guys are going to face a crisis, just be faithful. Just be faithful. And the Babylonians, they'll come to destroy you. I will avenge you guys. I will destroy them. The evil that you was complaining, I will end this evil. Então, por que Abacuque escreve o capítulo 3? That's why Abacuque expressed all his heart in chapter 3, in this song. E ele fala: Deus, eu ouvi falar de você, e agora eu vi. E sei qual é a sua resposta, que o Senhor vai realmente destruir tudo. Que o Senhor vai destruir o mal. No final, in the end, Deus vai destruir o mal. Por isso que Abacuque ele fala, even though, eu vou até ler em inglês, I will read in English. He said, though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails, and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls, yet I will rejoice. Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my Savior. Deus, mesmo que na crise eu não tenha comida, eu não tenha coisa para beber, eu não tenha coisa para me satisfazer, eu não tenha nada, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. You know what? This is the perfect expression with Jung. This is a perfect expression of faithfulness.
essa descrição perfeita de fidelidade. Mesmo, Deus, que eu não tenha nada, mesmo que as circunstâncias sejam terríveis, mesmo que aconteça alguma coisa comigo, mesmo que eu não tenha comida, não tenha diversão, não tenha nada, mesmo assim, Deus, porque eu sei que no final o Senhor vai acabar com essa crise, o Senhor vai acabar com o mal, eu me alegrarei e exultarei no Senhor. Isso que é fidelidade, pô. Não essa porcaria que a gente faz. Ai, hoje eu me sinto mal, ai, não vou... Meninas, lembra que eu falei, né? Né? Vocês lembram, né? TPM versus saco. Do you guys remember? Ou como é que fala TPM em inglês? PMX? PMS. 야, 너도 PMS 뭔지 알아? 우리 한 학생들. Judy, 너 PMS 뭔지 알아? 수빈아, PMS 뭔지 알지? Premenstrual syndrome. Syndrome. Premenstrual stress. You actually this name is wrong because it's not you girls that be stressed. It's we boys get stressed with you girls when this freaking PMS happened. But you know what I said? You know what I said to you girls? I said, you know what, girls? You can use the PMS period as an excuse to sin. You cannot use that, man. You can use to this excuse to be really rude to someone. Eu falei, meninas, vocês não podem usar TPM como desculpa para ser rude, para ser grossa. Então de TPM, não fala comigo, sai daqui. Fica chorando, sai daqui. Quando está em TPM, as mulheres, é horrível. Você não sabe se ela está rindo, chorando. Você está sentindo dor, você está alegre. It's terrible. But you know what, girls? Sorry, you cannot use this as an excuse to be rude, to sin. Celine, 너 이해했지? You cannot use an excuse. Anna, 너도 이해했지? Você não pode usar TPM como desculpa para ai, hoje eu estou mal, então hoje eu não vou para a igreja. Ah, Moxane, mas você não é mulher, você não sente. Não sou mesmo, graças a Deus. Ah, mas você não é... But you know what, Moxane, you don't know what you're talking because you're not a girl. Yes, that's true. But I give an example. If I kick your balls, or if I have my balls kicked, can I sin? Can I? Can I? Of course not. But you know what? I can use an excuse to you girls because you don't have balls. So I can use that as an excuse. Então, meninas, não há desculpa, não existem desculpas para a gente pecar. Não existem desculpas para a gente não ser fiel. There's no excuse to be unfaithful. Never, ever. Right? Então, e aí nós terminamos o acampamento assim, de que nós devemos nos alegrar, nós devemos nos preparar. So, actually, I know you guys heard about what's happening in Brazil. We are living a really hard period. It's really harsh right now, politically, economically, and maybe, emotionally. Então, pessoal, a gente está vivendo um momento de crise no Brasil. So, ei, 2.5. Ou 2.4. Oh, esse moleque foi. Moleque, você é 2.4, moleque, você está zoando com 2.5. Não quero saber. Então, momentos de crise talvez vão vir. So I want you guys from Time de Deus to be ready for this crisis moment. E a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente estiver em crise, pensar na sua fidelidade. Ok? E aí a gente terminou a noite, né? A gente pulou, cantou pra caramba, né? Aí teve o campfire dos 9 e 8. Todo mundo conseguiu ler o que estava escrito lá na escada? Não. Quando eu contar até 3, aí todo mundo vai falar junto.
Para os 9 e 8 não ficarem tristes, tá bom? 1, 2, 3 e... Viu, 9 e 8? Eles entenderam, deu para ver na escada. E vocês lembram o que estava escrito que letra que desceu? É fiel o quê? É fé, porque os caras esqueceram do acento, né? Aí pareceu fé. Né? Mas é isso mesmo, fé. Certo? Olha o 98, foi um sucesso, tá vendo? 2.5, você sabia que tinha foguete? Vocês viram foguete? Não tinha foguete, quem falou que tinha? Nada a ver. Não tinha foguete não, era mentira. Ok? Aí os 98, foguete vocês fazem em julho. Tá bom, Hélio? Não foi você que idealizou o foguete? Foi o D2? Por isso que foi essa brincadeira. Ok? E aí aí a gente terminou o acampamento, and then we finished our camp, we have our campfire. Pessoal, vocês sabiam que como Lamel foi a tia Ike que comprou pra gente? Vamos agradecer a tia Ike. Agradeçam. Vocês lembram, sabe o ministério do Cornerstone Coffee? Tia Suzy preparou tudo aquilo lá. Da hora, né? Então vamos agradecer. Mas se tem uma pessoa que trabalhou mais do que eu, na verdade eu não fiz nada, né? Eu só zoei, mas quem trabalhou muito foi justamente a Carol Zanzini. Ela foi nossa enfermeira lá. E todo mundo ficou doente. Né? Mas sabe quem trabalhou mais do que ela? Eduin Zanzini. Porque tinha que cuidar dela, estava cansada, ele tinha que cuidar. Ela estava estressada, ele tinha que cuidar. Né? Ele tinha que deixar aquela... Vocês viram, né? Testemunho da Casãozinho. O Edwin Zanzini tem que deixar ela sempre de bom humor. Então, ele sempre tem que ficar contando piadinhas e tal. Isso é estressante, cara. Você acha que isso é fácil? Estressante. E aí a gente termina o nosso acampamento. Então, na verdade, the main theme about faithfulness, this is going to be our main theme from the whole year. We're going to talk, we're going to emphasize faithfulness the whole year. Right? So, just be ready. So right now, we have a little video about the camp. And we're going to see it right now. Desliga as luzes aí, desliga as luzes. Desliga as luzes, desliga as luzes. Desliga todas as luzes aí. Vai, Gabra, e o som? Cadê o som? Ele vai colocar ali. Vai, Doc, está plugado? Está plugado aí, Rodrigo? Vai lá, Doc. Cadê o som? Cadê o som? Cadê o som?
É isso, é isso? Ok. Ô, Eric, e o resto? Cadê o Eric? Quê? Ah, entendi. Ok. Então vai ser aos pouquinhos assim, ele vai fazendo. Ok, guys? Vamos orar e a gente vai terminar. Pode ter nossos avisos. Let's pray. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela... Nós te agradecemos pelo acampamento que tivemos. E eu tenho certeza, Deus, que esse acampamento só deu certo. E só foi legal por causa da sua fidelidade. Eu gostaria de agradecer pela sua fidelidade, Deus. E eu tenho certeza, Deus, ao experimentarmos da tua fidelidade, isso nos motiva e nos inspira a nós também sermos fiéis a ti, Deus. E somente a ti. So, Father, time and time we're gonna face some crisis in our life. Probably the most of the crisis is more like economic or spiritually or in our relationship. But Father, what I want to ask you in this morning is every time one of our youth, they start to face those kind of crises, please, my prayer is just allow them to remember, just to remember about your faithfulness. And then inspire and motivate them to be faithful also. And just to you, Father, just to you. Então, Senhor, que independente do que aconteça, circunstâncias, que a fidelidade do time de Deus seja somente para ti, Deus. Nossa fidelidade não é baseada em sentimentos, circunstâncias e pessoas, mas somente em ti. Que assim nós possamos ser. Então, obrigado. Obrigado por esse acampamento e a partir de agora, a partir de hoje, nós iremos ver um pouco mais, nós iremos realmente nos preparar para que nós possamos ser mais fiéis a ti. Então, o Senhor nos guie e nos ilumine, Deus, né, por onde andarmos. Então, obrigado. So, I just want to ask your bless for this week. Probably, you know what, Father, probably school is one of the places that we face so many temptations, we face so many situations that are really potential to crisis. So please, Father, I do not ask you to protect them, but I ask you that you provide them escapes to practice and exercise their faithfulness, Father. That's my prayer. Então, Deus, que seja na escola ou em family, na família, que os nossos alunos, os nossos jovens, desculpa, do time de Deus, a gente possam exercitar a sua fidelidade, Deus. Então, muito obrigado. Nós te agradecemos e oramos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.